Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Evelyn Fonseca, estou aqui no perfil da Rede Mulheres que Decidem para mais uma live com vocês, tá? E vou trazer uma convidada, uma mulher sensacional, daqui a pouquinho ela tá chegando aqui. Então deixa eu falar para vocês sobre esta ideia de fazer live às quintas-feiras. Toda semana a gente traz aqui a live no perfil da rede da RMQD, né? Educação em Negócios, para poder dar oportunidade tanto de trazer conteúdos, né? Experts sobre diversos conteúdos, players, pessoas que são especialistas em diversas áreas, como também para poder apresentar para vocês decididas, alunas, pessoas que participaram de projetos, que participaram de eventos com a gente, participaram de projetos tanto projeto Mulher Digital, como foi agora o que nós acabamos de fazer, né? Estamos ainda fazendo a parte do online. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Chame a galera lá dos grupos, convide as mulheres empreendedoras daí da sua cidade para poder vir assistir essa live, que hoje a pessoa que eu vou trazer aqui para vocês, para apresentar para vocês, é uma mulher incrível, uma mulher doce. Alexandra, o nome dela. Ela é uma mulher assim, extraordinária, forte. Já passou por várias situações e vocês com certeza vão se emocionar com a história dela, né? E ela é uma mulher assim de muita determinação, tem filhos e vocês vão amar. Eu sou apaixonada por ela. Fiquei muito feliz e honrada de poder participar da live e fazer entrevista com ela. Então, ó, a Manu tá aqui, deixa eu dar um oi pras meninas, que eu tô vendo que tá todo mundo aqui do Projeto Digital. Olá, Kézia, Thaisa, Firmino, ó, Félix, Suzana, Catilúcia, Sandra Modas, tá aqui. Lá, 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 lá. Gente, meu óculos não fica com reflexo, me perdoe. Ellen Rose Freire, vou acenar para todo mundo. Gente, manda aqui, ó, eu, Bruno Mars, sério? Isilda, oi Isilda, querida. Olha, quanta gente linda, maravilhosa. A gente vai chamar aqui, tô esperando, ela vai entrar já já, tá? A Alexandra, que é Sabores da Infância. Ó, Fabiana Beloto 7777, Lica, Biodoces, Kes Queiroz, Sabores da Infância 07 já está aqui. Vou chamá-la pra gente. Vou mandar o convite pra você aqui, meu amor, pra você já entrar, tá bom? Então, a Rede Mulheres que Decidem é uma escola feminina de negócios, né? Educação e negócios. Trabalhamos com educação para mulheres empreendedoras no digital, mas também fazemos projetos através do Instituto RMQD, que é o braço social, né, da RMQD, Escola Educação e Negócios. E nesse projeto, que nós temos muito carinho, eu em especial já participei de alguns, nós conhecemos essas mulheres incríveis e sempre que podemos trazemos aqui, que as agendas delas cruzam, que agora as mulheres estão assim agitadíssimas, cheias de encomendas, cheias de projetos, não é? Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente traz ela aqui. A gente separou a quinta-feira justamente para poder apresentá-las para vocês. Principalmente aquelas que são as dedicadas, né? Olha, tô mandando aqui para você. As meninas mandaram o convite. Ah, calma que eu já tô mandando. Sabor. Entrou? Conseguiu? Tô aqui, Leonete 007. Estão me vendo? Oi? Boa noite, boa noite. Leonete, tá me vendo?
Vira ao contrário. Tá virado para frente. Tem aqui, não é virar o celular, é virar, tem um lugarzinho aqui na câmera do lado do videozinho aqui, que tem um sinalzinho assim, ó. Não sei como é que faço. Aê! Aê! Aqui, Muito foi, bem! foi. Tá aprendendo. Eu tô aqui para te Vou ensinar. aprendendo, Com o vou maior carinho. aprendendo. Ai, ai, É a Deus tem primeira, mestre Yoda de fazer isso, minha então, a filha. primeira eu A tô mulherada toda perdoada. faz as primeiras lives comigo. Prazerzato, né? Estar aqui com você. Hoje a gente já falou algumas vezes. Ainda bem que do outro lado é só coisa de Deixa eu aumentar trabalho. aqui o volume. Vocês estão me ouvindo, gente? Primeira coisa aí, fala para mim, dá um joinha. Estão me ouvindo bem? Tá me vendo? Tô Sim? ouvindo. Então, acena aí, dá um sinal para mim. Ah, tá me vendo, Alexandra? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá. Tô vendo e Aê, ouvindo. minha querida. Tô vendo e A ouvindo. tia número 18 aí, tá todo mundo aqui, ó, pra te ver. Tá vendo? Olha as meninas lá do grupo. Jefferson, Ah, minha Rose, família, meus amigos, eu chamei um monte de Regina, gente. Arte. Olha que legal, ó. Tá todo mundo aqui. Então, todos sejam bem-vindos à nossa live maravilhosa aqui. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, porque a Alessandra é daquelas, né? Que mexe assim com o nosso coração, deixa o nosso coração quentinho. Vocês vão conhecer um pouquinho. Então, Ale, um prazer enorme estar conversando contigo. Viu? Um prazer enorme mesmo, porque a nossa história já começou de uma forma muito gostosa. Deixa eu falar para vocês assim como eu conheci a Lê. Eu estava fazendo uma live. Posso contar, Lê? Posso? Eu estava. Foi assim, eu estava fazendo uma Pode, live pode. entrevistando uma decidida que fez parte do projeto Liderança da Mulher Decidida, que foi o primeiro projeto, né, num formato assim de capacitação feminina através do Instituto AMQD. E ali eu estava entrevistando a poetisa, né, a Giovana, que ela é aqui de Santos, ela é escritora, e a Ale estava assistindo. Depois que eu terminei a live e tudo, foi muito emocionante, porque a história dela, da Giovana Borges, ela é uma história muito forte, né, de superação e tudo. Ali a Ale mandou uma carta para mim. Ela contou a história dela e a gente ficou um tempão conversando depois disso, porque foi uma história que me tocou lá no fundo do meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, que história incrível. Porque às vezes a gente fica pensando, sabe, poxa, reclama do nosso dia, reclama dos nossos problemas e tal. Aí Deus vem e mostra pra gente que tem pessoas que estão com problemas bem piores do que o nosso e ainda não desistiu. Então, aquela história, depois daquela conversa que nós tivemos, eu fiquei refletindo muito sobre o que você passou, né? O que você superou. Daqui a pouco você conta um pouquinho dessa história. Eu sei que me apaixonei por ela e depois eu entrei em contato com ela e falei sobre o projeto da Mulher Digital. E hoje ela está aqui como das decididas que se formaram nesse projeto. E o mais legal é que ela conheceu a Giovana porque elas fizeram parte da mesma turma depois disso. Que Giovana fez o projeto Mulher Digital também, né? Depois de formada de um projeto, ela entrou no outro. Cara, eu fiquei muito feliz em poder apresentar vocês duas, né? E hoje nós estamos aqui, olha que maravilhoso. Agora eu quero pedir para vocês, já que eu contei como é que eu te conheci, agora eu quero que você comece aqui se apresentando para a nossa audiência, logicamente, e conte assim, como é que foi que você escolhe como é que você quer contar, até onde você quer retroceder, tá bom? Se você quer rebobinar até a Minas, ou antes, quando você estava em Santos e foi para Minas, você conta aí um pouquinho dessa história. Como é que foi que começou essa história de empreender, né? Como é que você escolheu esse nome Sabores da Infância? E você vai trazendo aí a linha do tempo para o público poder entender um pouco da tua história. Vamos lá. Seja à vontade aí. Seja bem. Tô. Tô te Tá vendo, tô bom. te ouvindo. Tá, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, tá bom, então. Então, foi igual você falou, né? Muitas pessoas ainda irão assistir que não conhecem, então vou apresentar. Estou
aprendendo, né? A primeira eu tô vendo. Então, meu nome é Alexandra, eu tenho 3 filhos, Ariane, Vitória e Daniel. E também sou vó, que é uma das minhas paixões depois da confeitaria, né? Antes da confeitaria. Primeiro são os netos. Então, tenho 4 netos, que é o Davi Miguel, que é o que mora com a vovó, né? O primogênito, como minha filha costuma dizer. Depois vem a Ana Cecília, depois vem a Alice Maria e o Benjamin, o caçulinha. Então, essa é a minha família, né? É assim, é o meu porto seguro, né? Depois de Jesus. E sou apaixonada por Deus, né? Porque o que ele fez, faz e eu sei que ainda fará na minha vida. Então, assim, tenho essa paixão genuína por Deus. Dependente de religião, não é disso que eu estou falando, né? E quero agradecer, antemão, né? Quero agradecer aqui essa oportunidade que Deus me deu de conhecer a RMQD, que foi o verdadeiro divisor de águas na minha vida, mais um divisor de águas dentre tantos que Deus já fez, né? Eu declarei isso no dia da imersão, que o RMQD seria um divisor de águas, e é isso que está acontecendo dia após dia, né? Muitas conquistas, né? Muitas coisas acontecendo, muitos networks que eu estou aprendendo. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo. Então, assim, essa é a minha introdução. Então, assim, igual você falou, né? Sou uma pessoa doce, literalmente por conta dos doces, né? Mas a paixão do empreendedorismo, aí eu vou começar, igual você falou, vou rebobinar, tentar ser, né? Mais breve, mas eu vou rebobinar lá. A paixão começou, né, na minha infância, quando a minha mãe, ela tinha o hábito muito de levar a gente para a Praia da Biquinha. Por quem não conhece, né, quem vai assistir que não é daqui de Santos, da região, a Praia da Biquinha era uma praia famosa. Na minha época, existia muitas barraquinhas de doce, né? Na minha época existia essas barraquinhas de doce e a minha mãe tinha o hábito, né, de levar a gente para a praia. Só que nessas barraquinhas de doce, na minha época, era muito caro o doce. Era doces lindos, maravilhosos, mas era muito caro. E a gente passava por uma loja chamada, até pesquisei quando eu voltei para Santos, essa loja ainda existe. Não sei se eu posso falar o nome da loja, pode, Evelyn? Ela se chama Casa das Bananadas. Eu nem sabia que tinha esse nome. Eu fui pesquisar porque eu só conhecia a loja. Nunca me interessei, criança, né? Nunca me interessei em saber o nome. Eu gostava da loja. Eu lembro direitinho essa loja, até a bala da loja era caríssima, caríssima. Às vezes a minha mãe ficava um mês e pouco, guardando dinheiro para dar o dinheiro para a gente comprar nessa loja. E assim, eu amava essa loja, porque ela é bem nas pedras da praia, né? Eu acho linda. E aí passou o tempo e eu sempre dizia que eu seria dona do meu próprio negócio. Meu pai tinha bar, né? Meu pai teve bar várias vezes. Meu pai nunca deixou a gente ficar no balcão, que ele dizia que balcão não era lugar de mulher. Minhas irmãs estão na live aqui, elas sabem do que eu estou falando. Fabiana e a Suzana Félix são as minhas irmãs. Mas tem amigos, é isso que eu quero agradecer também. Meus amigos, minha prima, tem muita gente aqui na live que é assim, a preciosidade do meu coração. Que para mim, família, amigos, as pessoas que Deus coloca na minha vida são as minhas preciosidades. São as que me ajudam sempre a vencer. E aí começou essa paixão por empreender. Eu falava para o meu pai, um dia eu vou crescer e vou ser dona do meu próprio negócio. Meu pai falava assim, vai mesmo, você vai trabalhar no banco, porque eu nunca vi gostar de dinheiro, porque meu pai fechava o bar, já que eu não podia trabalhar no bar, ele fechava o bar e eu ia contar o dinheiro, eu ia para o caixa, eu fechava o caixa dele, toda noite eu que gostava de dinheiro, e ele dizia que eu ia trabalhar no banco, porque eu gostava de mexer com dinheiro. O negócio não era mexer com dinheiro, era estar, né, ali, sentir aquela energia do empreender, mas eu não sabia disso ainda. E aí fui crescendo, né, sempre com aquela paixão de fazer alguma coisa, mexer, né, com alguma coisa que fosse para mim. E aí cresci, casei, né, aí tive minha primeira filha, que é a Ariane, e aí um dia, na minha igreja, precisou de alguém para fazer algo de comida, para poder fazer tipo um bazar, né? E no bazar alguém tinha que mexer com comida. E eu me prontifiquei. Aí eu falei assim, olha, eu posso ajudar na cozinha para fazer marmitex, eu posso fazer na minha casa, e o pessoal da igreja busca, né, e faço marmitex. Assim começou minha primeira, né, vertente no ramo empreendedor. E aí eu fiz feijoada. Na época eu morava em Praia Grande.
fiz a feijoada, e depois que todo mundo comprou e comeu, todo mundo começou a perguntar quem tinha feito. E aí eu falei, né? E as pessoas foram falando e me perguntaram por que que eu não fazia comida para vender. Nessa época eu nem pensava mais assim em querer mexer com comida. Eu queria cuidar da minha casa, da minha filha, né? Do marido na época. Era isso que eu queria. Esse já era um projeto na minha cabeça. Não tinha mais aquele sonho de empreender como eu queria antes, né? E aí, quando veio aí de novo aquela fisgada na veia, eu vou voltar, então eu quero empreender. Aí eu comecei a vender marmitex. Comecei a vender de porta em porta, comecei a vender em loja. Isso começou em Praia Grande. Só que aí não deu um mês, né? Aí eu tive uma situação que eu tive que ir embora para Itanhaém. E quando eu fui embora para Itanhaém, foi para casa de aluguel. Na época, em Praia Grande, eu não pagava aluguel. Aí fui para Itanhaém e eu falei, pronto, e agora? Como é que eu vou pagar aluguel, né? A época casada, o pai dos meus filhos, o salário dele só daria para pagar aluguel mais nada. Eu falei, tem problema não, vou vender marmita aqui também. E aí eu comecei a divulgar as marmitas. Na época até minha irmã, a Suzana, morava do lado do apartamento onde eu arrumei, fazia marmita e comecei. Olha, Evelyn, assim, Deus é tão generoso comigo, eu falo que eu comecei vendendo 5 marmitex. Eu lembro direitinho, era na loja 100, meus primeiros clientes. Comecei vendendo 5 marmitex. Com uma semana, eu já estava vendendo 25. Com uma semana. E aí foi. E o negócio foi crescendo, aí comecei, né, com as marmitas. Só que, assim, o pai dos meus filhos na época, né, eu casada ainda, ele era padeiro, um padeiro de mão cheia, era, não é ainda, né? Hoje eu sou divorciada, há 13 anos. E aí ele era padeiro, só que assim, ele sempre gostou, a nossa diferença era muito gritante nesse sentido, porque ele sempre gostou de trabalhar para o outro, né? Ele sempre gostou de ser CLT. Eu nunca gostei de ser CLT, eu sempre falava assim, não, eu quero trabalhar para mim. E aí um dia ele ficou desempregado, e aí eu falei para ele, eu falei assim, vamos montar a nossa padaria? Ele falou, você tá doido, a gente não tem dinheiro, a gente não tem isso. Eu falei assim, eu tenho o mais caro da padaria, que é o padeiro. Né? O padeiro é o profissional mais caro da padaria. Eu falei assim, então você trabalha e eu vendo. E a gente se conheceu, foi numa padaria, né? Eu trabalhando na padaria foi quando a gente se conheceu. Então eu falei, eu sei atender, você sabe fazer, porque eu não sabia fazer nada na época. Assim, eu sabia o básico, nada muito grande. Tá, aí começamos no fundo da casa da minha mãe. Ela morava também em, ela cedeu os fundos da casa dela para a gente morar. E aí, assim, isso era surpreendente que as pessoas não acreditavam, né? A casa da minha mãe eu costumava dizer que era vagão de trem. E era o último vagão, porque era uma casa muito grande, de 10 cômodos. E as pessoas iam, e assim, tinha padaria perto, mas as pessoas faziam questão de comprar lá. E começou a fazer fila no corredor da casa da minha mãe para comprar os nossos produtos. Só que, na época, né, o pai dos meus filhos, assim, muito cansado, porque ele trabalhava na padaria, aí ele arrumou um emprego depois disso. Aí trabalhava na padaria e ainda tinha que fazer as coisas em casa. E aí, um belo dia, mais ou menos uns 3 meses, a gente trabalhando assim, ele virando noite, eu até entendo o cansaço dele. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia, não. Um dia ele levantou de madrugada e falou assim: hoje eu não vou produzir, hoje eu não vou fazer nada para vender. Eu falei: como assim? Os nossos clientes? Eu falei: gente, tem muito cliente. Na época era época de temporada, né? E tem naquela época, né, há mais de 20 anos atrás, há mais de 25 anos atrás, época de temporada tinha, né, muito movimento. E as pessoas faziam questão, chegava da praia e o negócio fervia no quintal da casa da minha mãe. E aí eu falei, como que eu vou fazer? Ele falou assim, não sei, se vira, os clientes são seus. E foi trabalhar. E eu lembro direitinho, essa parte eu faço questão de contar, porque eu não sabia fazer pão, nunca tinha feito pão na minha vida, para não dizer que nunca tinha feito. Uma vez eu inventei de fazer pão, o pão ficou tão duro, tão duro, tão duro, e eu, na inocência, ainda guardei o pão para mostrar para ele quando ele chegou da padaria, logo, comecinho de casado, e ele riu da minha cara e falou assim, esse pão realmente atira na parede, a parede cai. Então, assim, eu peguei aquele medo por fazer alguma coisa, que eu falei assim, ele sabe tudo, eu não sei. E aí, nesse dia, eu me vi, era mais ou menos umas 4 horas da manhã, né, que ele já tinha ido para a padaria, eu me vi numa necessidade. Eu falei assim, ou eu vou falar para todo mundo que não tem mais, né, que não tem como a gente não vai trabalhar mais com isso, ou eu arrisco fazer. E eu fui para a cozinha, na época nós tínhamos um forno, né, e uma maceira pequena. Eu não sabia mesmo, Evelyn, fazer nada. E aí eu peguei, olhei para a maceira, olhei para o forno,
eu acreditava muito que Deus, né, queria aquilo para nós. E eu falei, a minha conversa com Deus foi essa, foi meia doida, parece doida, mas deu certo. Eu falei para Deus, eu falei assim, olha, Deus, o Senhor foi o primeiro padeiro da face da terra, porque o Senhor mandou maná, né? Maná, para quem não conhece na Bíblia, são pães, né? O Senhor mandou maná do céu. Então, o Senhor é o melhor padeiro, o Senhor é o melhor padeiro até do que ele. Então, o Senhor vai me ensinar. Eu vou jogar tudo dentro dessa macieira. E foi desse jeito que eu fiz, Evelyn. Minha mãe foi minha única testemunha depois disso, né, naquela época. Falei, vou jogar tudo dentro dessa macieira. Eu sabia o que ia, né? Ele sempre pesava tudo. Padeiro de anos, mas ele sempre pesava tudo. Eu falei, eu não vou pesar nada. Se sair alguma coisa dessa massa, eu vou vender. E vai dar certo. Foi o que eu fiz, Evelyn. Pasme, foi o que eu fiz. Eu peguei e joguei tudo. Saiu um pão melhor do que o dele. Eu chamei a minha mãe na hora para comer, que minha mãe morava na frente. Falei, vive o pão. E aí eu chamei, a minha mãe pegou, comeu. Ela falou, quem fez esse pão? Eu falei, mãe, foi Deus. Ela riu. Minha mãe também, assim, não tinha muito conhecimento, né? Aí ela falou assim, como que Deus faz pão, minha filha? Aí eu contei para ela. Ela falou assim, olha, parece loucura, mas é que deu certo. Aí eu contei para ela, falei, é isso que eu vou vender. Só que eu tive medo de contar para os clientes. Falei, eu não vou contar, porque eles vão ver que o pão é diferente. Deixa como tá. Fiz. Vendi toda a minha produção daquele dia. E aí ele me ligou na hora do almoço. Aí ele me ligou e me perguntando. A padaria era pertinho, mas ele não foi em casa. Ele me ligou, na época ainda existia só o telefone fixo, né? Ele me ligou e me perguntou. Ele falou assim, e aí, o que você falou para os seus clientes? Eu falei assim, nada. Como nada? Ele falou assim, o que você fez? Eu falei, eu vendi o pão que eu tinha. Ele falou, quem foi aí fazer pão? Eu falei assim, eu fiz o pão e contei para ele. Ele riu da minha cara. Aí eu falei assim, pois é, sobrou só um pão. Evelyn, sobrou um pãozinho para poder ele comer quando chegasse. Ele não acreditou, ele fez eu produzir na frente dele, eu fiquei muito nervosa nessa hora. Ele falou, produz aí. E eu comecei a jogar as coisas na macieira como eu fiz, né? Ele falou assim, não vai dar certo. Eu falei, vai dar. E o coração tremendo. E assim, para resumir, para a glória de Deus, quem me ensinou e me instruiu na panificação foi o próprio Deus. Acreditem, essa é a minha história, né? Foi assim que comecei. Eu nunca fiz curso de panificação, nunca fiz curso de confeitaria, não por soberbo, orgulho, não, o tempo não deixava também, né? Para não dizer que eu nunca fiz curso, eu fiz curso para trabalhar com chocolate, para aprender a temperagem do chocolate. E assim, pego receita, vou mudando, né? E sempre acreditando, né, que Deus está ali do meu lado, como eu sei que Deus está no lado, né, de tantas pessoas. E assim, eu fui me aprimorando, né? E aí a gente foi embora para Minas. Eu Pode? já Não, tinha uma é que filha, tu vê como é né? que são Posso as continuar, coisas, Evelyn? né? Eu tô escutando aqui a tua história e tô vendo que tem várias pessoas aqui manifestando, inclusive pessoas que eu creio que sejam da sua família, que estão confirmando. As coisas que ela fez, ó, e hoje as coisas que ela faz é melhor do que do meu pai, né? Porque foi Deus, né, que deu um dom para ela. Tem muita gente Ai, aqui que está te minha filha. apoiando, mandando carinho, falando que gostam demais de você, né? Pessoas que realmente estão acompanhando a tua trajetória. Além de ser uma mulher muito corajosa, você é uma mulher de fé, né? Uma mulher que, antes de que Isso. qualquer pessoa acredite em você, você mesmo se coloca à prova. Não, não vou deixar o meu cliente. E outra, um senso de responsabilidade absurda. Por quê? Você Uhum. tem palavra. Você se comprometeu com o seu cliente. Agora, a pessoa não pode sair dali como abanando, né? Você tem que Uhum. produzir alguma coisa para eles. Se eles não gostarem, tudo bem, mas você fez o seu Uhum. melhor, né? E o seu melhor, quando a gente faz o nosso melhor, que a gente faz com carinho, sempre fica bom, né? Sempre Uhum. fica bom. Então, eu te parabenizo por isso. Agora continua com Amor, mais né, história Evelyn? dessa, Amor. da panificação, que eu quero chegar nos doces. Quero chegar nos sabores da infância. Conta aí, conta aí. Então, aí a gente foi embora para Minas, eu já tinha a Ariane, que era mais velha, e a Vitória. Né? A Vitória tinha 3 aninhos na época. Fomos embora para Minas, que ele queria ir embora, a gente foi embora. Né? E ele fez, na época, a gente ainda estava trabalhando assim, né? Ele fez a gente vender tudo para poder ir embora. E eu não queria de jeito nenhum, porque para mim aquilo era meu sonho, né? Mas assim, né? Como a mulher sábia, fiz, vendemos e fomos embora. E aí fomos embora para Minas e lá ele foi trabalhar também numa padaria e lá o salário era muito mais baixo do que ele ganhava aqui.
E aí ele continuou trabalhando para os outros, e eu falei para ele, eu falei assim, vamos voltar a vender pão? Ele falou, não quero, essa história de trabalhar para mim, não quero. E aí eu comecei de novo, né? Fazendo as coisas em casa e vendendo para os vizinhos, vendia para um, vendia para outro. Aí as pessoas, por que vocês não montam alguma coisa? E eu sempre tinha essa veia empreendedora. Ele, a veia dele era para o trabalho para o outro. E voltamos de novo, né, a fazer, só que aí eu começando a produzir, porque eu tinha aquele medo, né, dele ficar ali patinando de novo. Comecei a produzir as coisas, isso, aí eu era dos doces, eu fazia os bolos, tudo, a gente montou uma lanchonete, na época minha filha já estava adolescente, né, a Ariane adolescente, ela estudava, tanto ela quanto a Vitória, estudava numa escola em frente à nossa lanchonete. Elas lembram bem dessa época, foi uma época também muito boa, assim, nesse período. E aí, nessa lanchonete, eu fazia bolo, eu lembro direitinho, Evelyn, assim, eu lembro com muito carinho, sabe, dos alunos, eles entravam atrasados por conta do meu bolo, porque eles estão, porque a Alexandra tá fazendo bolo. E a gente entrava assim, e era um período muito intenso de trabalho, porque a gente ia para a lanchonete às 2 da manhã e só saía de lá quase às vezes meia-noite. Então, o período de dormir era muito pouco. E, infelizmente, até hoje eu sou da madrugada, ou felizmente, eu amo trabalhar de madrugada. E aí eu fazia os bolos correndo na madrugada e punha cobertura e vendia. E assim foi. Né? E aí chegou um período em que ele saiu de casa, nos deixou, e eu com uma lanchonete, na época ainda estava com, né, pagar aluguel atrasado, essas coisas, eu não consegui manter o meu emocional, né? Não consegui, cheguei a ficar, né, não sei se foi começo de depressão, porque eu não cheguei em psicóloga a saber, mas foi uma tristeza muito profunda, né? E nessa época foi muito importante para mim, né? A minha família. Eu já tinha o meu filho Daniel, na época também já tinha 4 aninhos, que nasceu em Minas. E a minha filha Ariane foi aqui, se manteve firme. Ela tinha 15 anos na época. Ela estudando, ela corria muitas vezes, ia abrir a loja para mim, vendia um pouco de coisa, fechava a loja, corria para a escola. Então, assim, me apoiei muito nela nessa época. Foi um período difícil, mas eu falo que se eu não tivesse a minha família abaixo de Deus, eu realmente, eu não sei o que eu seria hoje, a verdade é essa, né? Talvez não seria a Alê das Sabores da Infância, não. E aí, né, mas não consegui manter a loja aberta, fechei. Fechei, aí comecei trabalhando dentro de casa de novo. Aí comecei produzindo bolo, saindo de porta em porta, porque eu sou meia dessas, né? Não importa se eu tenho que fechar uma loja e voltar a bater nas portas de novo, não importa. O importante é que eu ganhe clientes novamente ou mantenha aqueles que eu já tenho, né? Porque muitos que estão aí na live são os meus clientes também. E aí a filha falou, né, que fechava a loja aí e ia para a escola muitas vezes. Então, e aí eu comecei, voltei de novo a trabalhar, né, dentro de casa. Depois não estava conseguindo manter o aluguel, porque trabalhar com alimentação, quem trabalha sabe, né, o lucro, se não vender muito, é pequeno para poder manter uma casa, manter família. E aí eu fui trabalhar numa fábrica que tem lá em Minas, da Vale, né? Fui trabalhar num restaurante. E lá sofri muitas humilhações no restaurante, muitas, muitas, muitas. E eu olhava para aquilo, eu falava assim, e servia 1.500 refeições. E eu é que tinha que limpar a parte do salão e tudo. E eu falava assim, meu Deus, isso aqui não é para mim, eu não preciso disso. E muitas vezes a minha encarregada me pegava chorando, muitas vezes, porque eu tinha que deixar os meus filhos e trabalhar nesse restaurante e passando essa situação de divórcio, que ainda não tinha absorvido, nessa situação. Muitas vezes a minha encarregada pegava assim pelo ombro, uma senhorinha que eu não esqueço dela de jeito nenhum, me pegava no ombro, batia no meu ombro, olhava para minha cara e falava assim: erga a tua cabeça. Isso aqui é uma escola para sua vida. E realmente, muitas coisas que hoje eu passo, eu lembro daquela época, falei, realmente, ali foi uma escola para mim. E aí eu saí de lá, voltei a fazer faxina, né? Comecei a trabalhar de faxina, mas aquele negócio de voltar a trabalhar para mim era muito grande. Aí eu falei para minhas filhas, eu falei, na época minha filha já estava com 16 anos, a mais velha, e eu falei para elas, eu falei assim, a mãe vai voltar a fazer as coisas de novo para vender. A minha filha do meio, que é a Vitória, né, começou a vender também na escola. E a Vitória tem muito também isso, ela gosta, né? Na época ela gostava. E aí ela começou a vender na escola e começou a vender bem, vender bem, vender bem. E eu falei, a mãe vai voltar de novo. Aí eu fazia faxina, saía da faxina e ia de porta em porta vender minhas coisas.
aquela dupla jornada. Só que o negócio começou a melhorar, melhorar, melhorar. Um dia apareceu a oportunidade de montar minha primeira loja sozinha. Era uma portinha, eu lembro direitinho. Cheguei em casa e falei para minhas filhas. Eu falei assim: a mãe vai alugar uma loja. Aí eu pedi para Deus, como sempre, pedi para Deus 10 confirmações. Nessas 10, se fechasse as 10 confirmações, se acontecesse as 10 coisas que eu perguntei para ele, seria vontade dele eu abrir minha primeira loja. Foi assim que eu fiz. Me ouvia? Eu acho que caiu, Aí eu lembro direitinho, caiu não, lembro direitinho, minha filha mais velha. deu um Ah, delayzinho tá. só, mas já Minha filha mais escutou. velha perguntou assim para mim. A minha filha mais velha perguntou assim para mim: e aí, mãe? Porque eu não contei para elas, né? O que, que era que tinha que acontecer. Eu só falei que tinha que ser 10 coisas. E ela ficava assim: já aconteceu as 10? Vai acontecer? E assim, fechou as 10 coisas. Aí montei minha primeira loja. Que aí vem os nomes, né? A minha loja teve vários nomes. Minha empresa teve vários nomes, fantasia. Aí o primeiro nome se chamava Arte Saborosa Culinária, que até hoje é o nome do meu e-mail. Foi uma portinha. Aí essa também é uma história que me emociona muito, porque eu abri o caixa da minha loja, da minha primeira loja, com R$ 1,75. Era tudo o que eu tinha para fazer de troco. Eu não tinha mais nada. Eu tinha 3 quilos de farinha. Minhas amigas, as pessoas que estão na live sabem que eu sou dessas, desse jeito. Faço prova com Deus, porque eu não tenho outra maneira de ser na minha vida. Esse é o caminho que eu encontrei para viver. Isso me alegra muito. E aí, a minha filha falou assim: a gente não tem troco. Eu falei: tem, R$ 1,75. Ela falou: mãe, isso não é troco. Aí, assim, olha, eu tô orando e eu sempre fui assim com elas. Eu estou orando e Deus vai mandar o primeiro cliente com dinheiro, não precisa fazer troco, e o troco vai crescer na caixa. E assim foi, porque na época não existia Pix, né? E assim foi. E aí foi, e aí a gente foi fazendo venda. Só que com 6 dias de loja aberta, o meu filho Daniel, que na época tinha, já estava com, ia completar 7 aninhos, o mês seguinte, minha loja foi aberta em março, e no mês seguinte ele iria completar 7 anos. 6 dias de loja aberta, aquela alegria, aquele entusiasmo, minhas filhas trabalhando comigo, né? E aí o meu filho, ele deu hemorragia nos meus braços enquanto eu produzia. Na verdade, ele começou a convulsionar nos braços da minha filha me gritou porque ela estava no balcão, e aí ele começou a ter hemorragia. Eu não sabia o que era, para mim era uma dengue hemorrágica. Eu corri para o sol, na época estava um sol escaldante em Minas, né, em Uberaba, que a gente morava. Eu corri para a calçada, porque na calçada tinha muitas lojinhas, igual uma galeria. E eu corri para a calçada, pedindo ajuda, pedindo socorro, minha filha gritando, e ele jorrava muito sangue, muito sangue, muito sangue pelo nariz e pela boca. E aí logo chegou o SAMU, né, foi atendido. Para resumir essa parte da história, meu filho foi diagnosticado com varizes esofagianas, que são varizes no estômago. Ele tem varizes no estômago e varizes no esôfago. Desde então, hoje ele está com 17 anos, né? Desde então ele faz tratamento, né? Faz tratamento aqui em Santos, ele não tem tratamento, faz tratamento em São Paulo. E aí eu fiquei um mês com loja fechada. Aí um mês com loja fechada, sem dinheiro em caixa para fluir, né? E aí eu tive que conversar com o dono e para poder, aí ele entendeu, né, na questão doença, mas foi muita dificuldade. E nisso a loja lá ficou aberta há quase um ano, se eu não me engano, foi quase um ano. Mas sempre com muita dificuldade, Evelyn. Eu sempre tive muita dificuldade. Foi isso que eu falei para as meninas na época da RMQD, para a Priscila, para a Elaine, né? Eu nunca tive muito jeito para gerenciar, fazer essa gestão de finanças, né? Eu entrava muito dinheiro na loja, sim, não entrava pouco, mas eu não tinha essa gestão. Isso me prejudicou muito. Foi uma das coisas que mais me prejudicou em época de loja. E aí, assim, vou resumir essas questões da loja. Aí fechei, voltei a trabalhar em casa, voltei a produzir, voltei a vender. Apareceu uma nova oportunidade, eu abri uma loja aí em Minas, chama um shopping, que para nós é mais da galeria, porque é um shopping menor. Todo mundo achou a maior loucura da minha vida, porque uma pessoa que não conseguia manter uma loja fora, né, de um shopping, como que ia manter uma loja dentro de um shopping? Eu falei, não, se Deus estiver no meu barco, vai dar certo. Aí veio a Espaço Gourmet,
que foi ainda é o meu xodózinho. Era uma loja, para mim, uma lojinha de boneca, né? Que ela tinha um mezanino, tinha a loja embaixo. Então, assim, aí montei essa loja, né? Também não consegui manter, igual eu falei, sempre esbarrava na mesma dificuldade, no mesmo erro. Hoje eu reconheço isso, no mesmo erro. Fechei porque não conseguia manter o aluguel. Mas saí dessa e fui abrir uma padaria. Eu sempre mantinha loja pequena, mas aí apareceu a oportunidade de uma padaria, que era na mesma calçada desse shopping. Falei, eu vou entrar nessa. E a loja era embaixo, a casa em cima. Abri essa loja, em menos de 5 meses de loja aberta, veio a pandemia. Eu que já não tinha muita, né, gestão financeira, que já não tinha, na verdade, nada de gestão financeira, fechei a loja, né? Foi assim, aí também continuou Espaço Gourmet, lá continuou Espaço Gourmet. Voltei para casa, continuei vendendo, trabalhando, fazendo vendas em casa, entregando para os amigos, para os clientes, e aí veio Espaço da Lê. Lá ainda continuou Espaço da Lê. Daí foi a época que aí eu trabalhei, já foi a terceira. E aí trabalhei um tempo, vendi, né? E tive uma pessoa amiga querida do coração também, que foi a Vanessa, que deixou eu morar nessa casa, ela, mas a dona da casa, que se chama Margarete, elas me deixaram morar nessa casa durante 5 meses sem pagar aluguel. Então, assim, isso que eu quero frisar, Evelyn. Deus, ele sempre foi muito generoso na minha vida com essas questões de amigos, de família, essas pessoas, tem uma parte na Bíblia que fala sobre Moisés, que quando ele mantinha os braços dele em pé, teve épocas que ele não conseguia manter os braços em pé. E ele foi, assim, eu não sei muitas questões assim da Bíblia, mas eu sei falar o que é, tá? E aí o sogro dele, Jétro, indicou ele que ele pegasse pessoas que ajudassem ele a sustentar os braços. Então, assim, essa parte na Bíblia me toca muito, porque é assim que eu me sinto. Deus sempre coloca pessoas na minha vida para me amparar, né? E hoje, igual fala, a RQD tem sido isso, não um amparo, não de muleta, não é isso, mas me ensinando a trilhar o caminho. E aí acabei fechando lá por um problema que minha filha teve muito sério na cidade. Os amigos se reuniram, pagaram o meu carreto, pessoas que nem me conheciam, que nunca me viram, mandaram um Pix na minha conta, eu consegui fazer o dinheiro do carreto, vim embora para Santos. Meu sonho sempre foi vir embora, né? Porque eu sou daqui. Meu sonho sempre foi vir embora, não esperava vir dessa maneira. Vim embora para cá. Aí vim com meu maquinário, vim com tudo, né? Falei, vamos vender, minha filha, vamos vender. Porque aí eu vim com a minha filha, minha netinha na época, né? O meu neto e meu filho. E comecei a produzir. E aí ela falou, mãe, a gente vai vender aonde? Essa foi minha filha do meio, né, Vitória? Falei assim, minha filha, sua mãe começa de novo. Vamos recomeçar. Falei, vamos, policlínica, escola, a Santos aí, assim, o meu sonho. A gente foi embora para Minas, Evelyn, isso que eu quero falar, eu não contei. Foi contra a minha vontade. Eu nunca quis ir embora para Minas. Mas, né? Foi permissão de Deus, aconteceu muitas coisas boas naquele lugar, sou apaixonada pelo povo daquele lugar. Então, assim, aconteceram muitas coisas boas, mas eu sempre sonhei em voltar. Quem me conhecia sabia, sempre o meu sonho era voltar para cá. E aí, eu estando aqui, eu falei, aqui eu tenho gás para trabalhar novamente, né? E aí eu lembro, a primeira coisa que eu fiz foi brigadeiro. E aí a minha filha falou assim, mãe, a gente vai vender brigadeiro. Eu falei, o primeiro dia é brigadeiro, vamos vender o que a gente tem. A gente só tinha um pouquinho de leite condensado. Falei, vamos começar de novo, né? Trabalhar com o que tem. E aí a gente foi para a policlínica, porque eu precisava correr atrás do tratamento do meu filho, né? Porque isso era uma prioridade. E aí a minha filha falou assim, não, mãe, eu vou vender para a senhora. Eu deixei, porque eu sabia assim, que para ela aquilo era uma questão de honra, porque ela sabia que eu tinha vindo embora também, né, por causa dela. Então acho que ela queria fazer alguma coisa por mim. Aí ela se maquiou, se arrumou, que minhas filhas é assim, elas amam essa maquiagem, essa coisa. A mãe não gosta, mas elas amam. Ela se maquiou, se arrumou toda. Nos primeiros nãos, a minha filha já foi murchando, já foi murchando. Ela, mãe, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu falei, minha filha, se todo não que você ouvir, você ficar desse jeito, você não vai nem viver. Ela, não, mas isso não é para mim. Ela pegou e jogou as caixinhas de brigadeiro na minha mão. Aí eu fiquei muito sentida por ela, porque eu acreditei que ela ia conseguir. Aí quando a gente chegou na policlínica, aí a gente foi procurando os médicos, uma enfermeira chamada Flávia, que hoje é também uma grande amiga minha aqui na cidade, amo ela também de paixão, foi a nossa primeira cliente, ela tá aqui, ela sabe tanto que eu a amo.
ela foi a nossa primeira cliente. Ela olhou as caixinhas de brigadeiro, estava até meio que escondida no meu colo, porque eu estava com a Alice, né, minha neta, e as caixinhas de brigadeiro, enquanto minha filha foi procurando saber como que a gente conseguiu os médicos. Aí eu lembro direitinho, a Flavinha chegou na porta e me viu, ela falou, que é isso aí na sua mão? Aí eu falei, é brigadeiro. Falei meio tímida ainda, né? Ela falou, e quanto que é? Você vende? Eu falei, vendo. E assim foi. Aí ela já foi chamando as enfermeiras e foi fazendo aquele alvoroço, que a Flavinha é dela, foi fazendo alvoroço, e ali foi os nossos primeiros clientes, na Olha Policlínica que da Vila história, da Martins Fontes. Foi os olha nossos que primeiros clientes. Aí história minha filha já se emocionante. Você vê empolgou. o que, Oi? pô, até falaram aqui, o que ninguém pode falar que você não tem é coragem. Ô mulher corajosa. E você, ali, você não tinha. Eu, como mulher e como empreendedora, eu entendo muito essas tuas fases, porque na condição de uma pessoa que é a única que vai ser a provedora de do financeiro para dentro de casa. E você estava ali com a responsabilidade de alimentar teus filhos, né? Tua filha, e logo depois veio netos e tudo mais. Você não tinha muita escolha, era arregaçar a manga e começar a trabalhar, né? E assim, sem recurso nenhum, só com coragem e a fé em Deus de Verdade. que ia mandar clientes e tudo mais. Assim como você, eu tenho certeza que tem muita gente que, se não está aqui se identificando, vai se identificar depois que vê. Eu me identifiquei muito, a minha história, quando eu comecei a trabalhar com artesanato, não foi muito diferente dessa. Meus filhos eram pequenos também, eu também tive lá a minha história, a minha trajetória. Mas hoje a gente tem aqui para falar de você. Aí, depois que você chegou aqui, conheceu a Flávia maravilhosa, que te ajudou a vender, o que aconteceu depois? Olha, sua filha também, cara, olha, não conheço, conheço ela de vista que aquele dia fui na sua casa, quando a gente gravou aquele vídeo de depoimento, linda. Conheci todo mundo da casa, né? Passei o dia lá, ainda degustação, foi um dia maravilhoso, né? Mas assim, eu quero que você conte mais. Aí você chegou aqui, como é que foi? Conte mais, manda ver. Então, e aí, novamente, ainda continua a dificuldade financeira, né, Evelyn? Porque o aluguel de Minas não é o aluguel de Santos, né? É um aluguel muito mais caro. E não consegui manter, novamente. Infelizmente, não consegui manter o aluguel na casa onde eu morei. Tive que sair dessa casa. Aí aluguei um apartamento, né, com um valor menor, mas muito bom também. Aluguei esse apartamento, só que não virava ainda o financeiro, não era o suficiente, né? E eu precisava ter estratégia de dias de venda, igual hoje, as estratégias que eu tenho hoje, né, que a RMQD tem me trazido, era diferente do que eu tinha lá, né? Eu trabalhava, eu não tinha uma organização de dias de trabalho, de dias de produção. Eu, assim, não tinha essa organização. Hoje eu sei o dia que eu tenho que produzir, o dia que eu tenho que sair, essa questão que eu precisava, né? E aí fui morar nesse apartamento e ainda não tinha essa gestão, não tinha esse entendimento, e aí fiquei com o aluguel atrasado. Né? Aí com o aluguel atrasado, e aí no período de agosto minha mãe veio nos visitar, passou uma semana aqui, foi uma semana maravilhosa, né? No ano de 2022, se eu não me engano. Foi 2021. 2022. Estou meio perdida. Foi 2022. E aí, em novembro, né? Aí minha mãe voltou para Minas, porque ela morava em Minas. E aí a minha irmã levava minha mãe nos médicos, tentando descobrir uma gripe que nunca sarava, uma tosse que nunca sarava. Descobriu, né? Minha mãe descobriu um câncer de pulmão. E assim, descobriu uma fase terminal, foi muito rápido, né? Descobriu em novembro. E eu, que já estava com tanta dificuldade financeira, né? Aí a minha irmã falou assim, olha, você tem que dar um jeito, vai ter que vir ver a mãe, porque a minha mãe foi dando um AVC atrás do outro. E aí os meus tios, minha família, se juntaram, reuniram, pagaram a nossa passagem na época de Natal. Então, assim, no Natal eu consegui trabalhar, fazer minhas vendas, mas o ano novo eu tive que cancelar o que eu tinha. Né? E eu lembro na época muitas pessoas me criticaram, né? E falando, como assim? Pessoas até, né, de parentes mesmo, não a que está aqui na live, não. Mas alguns parentes mais distantes, falando assim, não, você tem que ter responsabilidade, você já está com tanta dificuldade financeira, você vai largar os seus clientes para ir ver sua mãe, né? A sua mãe, ela vai ficar bem. Eu falei, não, eu preciso ver minha mãe. E aí fui, Evelyn, fui em dezembro,
né? Fui ver minha mãe, final, se eu não me engano, foi 26 de dezembro. Fui ver minha mãe, só que aí eu já estava, né? Já estava tramitando no fórum uma ordem de despejo para eu sair desse apartamento. Mas eu não sabia em que pé que estava. E aí eu com a minha mãe lá no hospital, querendo ficar com ela, esse é o ponto-chave que eu quero frisar. Esse aí foi o Alexandra antes desse tempo e o Alexandra depois. É assim, por mais que eu tinha dificuldade financeira, eu nunca tive aquele chega, sabe? Aquele chega que todo mundo fala assim, agora chegou. Não, agora eu não posso mais passar por isso. Eu não tinha aquele chega. Eu estava sempre ali, nadando, remando, remando, remando contra a maré. Mas eu não tinha aquele chega. Não, agora acabou, não existe mais. Mas um dia no hospital, eu tendo que vir embora por conta dessa ordem de despejo, por conta da situação financeira, né? E eu tendo que deixar minha mãe lá no hospital, sabendo que a qualquer momento minha mãe também poderia partir, e eu não poderia ficar com ela os últimos minutos de vida, esse foi o meu chega. Eu lembro que minha irmã estava dentro do quarto, a minha mãe não sabia que eu estava vindo embora por conta da ordem de despejo, eu só falei que era por conta da saúde do Daniel, né? Mas acredito que ela já tinha pescado alguma coisa, porque ela já estava sem falar, mas ela entendia muito bem, né? Mesmo por conta da AVC, ela estava entendendo tudo que a gente falava. E a minha irmã, né, ainda perguntou como que eu estava. Eu falei assim, hoje, hoje essa situação, né, de eu ter que voltar para trás e não poder ficar com a mãe, né, ficar esses últimos tempos com ela aqui, hoje eu acho que foi o chega na minha vida. E foi, Evelyn. Ali foi o meu chega. Foi, acabou. Eu não posso mais viver dessa maneira. Acabou. Eu tenho que mudar minha situação financeira. Porque o que eu pensava? Se eu fosse uma pessoa estável financeiramente, eu não digo rica, mas estável, com aluguel pago, as contas em dia, o básico, né, Evelyn? O básico, que eu não tinha esse básico. Se eu tivesse o básico, eu poderia ficar com a minha mãe, né, até os últimos dias de vida dela. Vim embora para Santos, no dia 7 de janeiro, vim embora. Chegamos aqui no dia 7 de janeiro. E aí, no dia que eu cheguei de Santos, eu recebo a ordem de despejo. No dia, no mesmo dia. E aí o oficial de justiça veio, né, me apresentou a ordem de despejo, eu desmoronei a chorar e ele não entendeu nada e ele só falou para mim, né, ele falou assim, nossa, eu sei, conta difícil. Eu falei, não, moço, não é por conta disso que eu tô chorando. Eu tive que deixar minha mãe em Minas em contestação, né, e eu falei assim, eu chego aqui, eu recebo essa ordem. E a ordem de despejo, ela tinha expedido uma ordem de despejo imediata. Eu tinha assinado um acordo, eu não sabia, outra coisa que eu aprendi, eu nunca fui de assinar contrato sem ler. Mas achando que eu estava assinando um belo de um contrato, o dia que eles fizeram um acordo comigo para eu quitar os aluguéis atrasados, no grifo lá, bem pequenininho, aquelas letras pequenininhas, estava escrito que se eu não honrasse o compromisso desses pagamentos em dia, a ordem de despejo seria imediata. Só que aí, né, graças a Deus, eu ainda contei com um pouco da solidariedade do dono. Ele pediu para segurar mais um pouco. E aí foi segurando, segurou até o dia 30 de janeiro de 2023. E aí, no dia 30 de janeiro de 2023, minhas filhas estavam em casa, encaixotando a mudança para eu entregar a casa para o oficial de justiça. E à tarde, a minha irmã me liga, me avisando que a minha mãe tinha falecido. Essa, assim, foi uma situação muito difícil, que eu falei assim, não tem casa no mundo que me traga alegria de volta. Eu sempre fui uma pessoa que, como sou hoje, muito risonha, né? Todo mundo sempre falou do meu riso, da minha alegria de viver, e eu achei que eu nunca mais ia sorrir. Tanto é que hoje, quando eu posto foto sorrindo, e eu olho, eu falei assim, esse é o sorriso que alegrava o coração da minha mãe. Então eu falei assim, é isso que eu vou continuar sendo. A alegria que a minha mãe tinha de me ver sorrindo. E aí passou essa fase, a gente não tinha. A minha filha mais velha morava aqui nessa época, mas ela morava numa casa de 2 cômodos, né, com uma certa dificuldade, assim, de coisas. Não tinha como eu colocar as minhas coisas na casa dela. Ela ofereceu até para ficar na casa dela, mas eu falei, filha, não tem jeito. E aí o CRAS, que nos assistia, abriu uma porta para nós num abrigo. E quando a gente fala de abrigo, a primeira coisa que as pessoas, né, pensam, porque eu pensava assim, nossa, é aquele lugar com um monte de gente, com muito alvoroço, com muita coisa, mas aí, graças a Deus, a gente não precisou ir para o albergue, porque no albergue realmente é muito difícil.
Aí teve a intermediária, né, de uma assistência social muito amiga nossa também, aqui a Raquel, ela interviu para que a gente não fosse para o albergue, ela conversou com a assistente social do CRAS e falou assim, não, essa família não pode ir para o albergue, elas acabaram de perder a casa, ela perdeu a mãe, as crianças perderam a avó, como que elas vão ficar num albergue com um monte de morador de rua? Não, elas vão para o abrigo. Aí veio essa oportunidade do abrigo, a gente chegou no abrigo, até me espantei, porque a estrutura física do abrigo era excelente, né? Camas macias, até ar-condicionado tinha no quarto, então assim, fisicamente a estrutura era muito boa, mas não era a minha casa. E aí a minha primeira tia, minha mãe, fui dentro desse quarto, né, com a minha família, a gente conseguiu um quarto para ficar todo mundo junto, porque no abrigo você divide quarto, mas como minha família era muito grande, a gente ficou tudo num quarto só, e assim, e eu não podia chorar na refeição, porque na refeição era com todos na mesa, e para mim a refeição é a parte mais sagrada. As minhas filhas, minha família sabe como é que eu sou. Gente, a refeição para mim é tudo, não é só porque eu trabalho com alimento, mas é tudo. Eu acredito que muitas famílias são assim. E aí eu tinha que sentar com aquele monte de gente, era só mulheres e filhos, mas era muita gente, era muito barulho, era muita gritaria. Aí minha primeira refeição, que foi a nossa refeição da noite, o jantar, eu não conseguia comer. Os meus filhos não conseguiam comer, porque era muita tristeza, era nosso luto, mas a gente não podia ter o luto. E aí começou a pressão, né, do pessoal do abrigo, né, dos órgãos ali do abrigo, em que, não, você não pode ficar chorando pela casa, você não pode, você tem que ser forte, você tem que ser isso. Eu não pude viver o luto da minha mãe, que isso para mim foi mais dolorido. Não pude viver o luto. Enfim, resumindo, a gente ficou nesse abrigo 5 meses, passamos muitos transtornos naquele lugar, vencemos os transtornos, né? E aí saiu o benefício do meu filho, porque isso era que nos dava suporte para pagar o aluguel, porque eu falei, saindo o benefício dele, vai dar o suporte para nós pagar o aluguel. Aí em julho de 2023, dia 14 de julho de 2023, onde a gente alugou esse espaço onde a gente está, que aqui são 3 cômodos, né? Para muitos é um pequenininho. Você conhece o espaço, né, Evelyn? Tive esse privilégio e a honra de receber sua visita. E aí, assim, só para explicar para quem está na live, né? Quem me conhece já sabe que é assim, mas quem não conhece, para mim, na minha casa, quando eu trabalho em casa, não existe cozinha da casa e sala. A sala é a produção e a cozinha é a minha cozinha industrial. Então só existe o quarto e o banheiro, que é um pedaço da casa. Então aí comecei novamente a trabalhar em casa, né? Só que como que a RMQD veio nessa história, né? Se eu já posso introduzir por aí. Quando eu vim embora para cá, na primeira semana, acho que na segunda semana, minha mãe, era aniversário da minha mãe, 5 de agosto é aniversário da minha mãe. E eu queria fazer alguma coisa. E queria fazer alguma coisa para honrar a memória dela. E eu tinha feito muitos brigadeiros naquele dia, não tinha vendido todos. E eu falei, Deus, o que eu faço com tanto brigadeiro? Porque eu não sou aquelas que gostam de vender produção no dia seguinte. Eu gosto de fazer no dia, vender no dia. E eu senti no coração de levar para essas mulheres, né, que estavam lá. Porque eu falei assim, é um povo. Isso, eu falei, é um povo que eu conheço, eu sei o quanto que a gente tem vontade de comer um docinho, uma coisa diferente, porque lá não pode entrar outras coisas, né? Eu falei para minha filha, para os meus filhos, né, para o meu neto, e eu quis fazer isso para eles como exemplo, de mostrar para eles que a gente não dá o troco na mesma moeda, né? Eu falei assim, vamos lá, levar para o pessoal. E aí eu fiquei, aí como sempre em todo lugar a gente tem um informante, tinha um informante que me falou, olha, tem tantas pessoas hoje, né, no abrigo, porque muda muito. Quando eu fui, tinha exatamente um brigadeiro para cada uma das mulheres e para cada criança do abrigo. E aí eu levei os doces para lá, na maior empolgação, tudo. Quando saí, uma pessoa de lá de dentro me ligou, né? Não é gente que trabalha, né? Até para não prejudicar ninguém. Era uma pessoa que morava lá dentro, que eu tinha contato. A pessoa me ligou e falou assim, Alessandra, eles não deram os brigadeiros para nós. Porque eu saí de lá com muitos problemas judiciais, Evelyn, com essa questão, né? Dos abusos que a gente sofreu. E eu, da maneira que eu sou, eu não aceitei esses abusos, nem comigo, nem com as pessoas, e corri atrás. Então, assim, eu saí meio que eles bravos comigo, né? E sem fora assim,
né, não tinha credibilidade com eles. Eles acharam que eu tinha feito alguma coisa nos doces. E aí não entregaram para os moradores. E aí, a parte mais pesada para mim foi essa. Não vou dizer quem, né? Porque eu sei que isso é muito grave para dizer, mas uma pessoa, né, de lá de autoridade, falou que era para avisar que não ia dar os brigadeiros, que os brigadeiros poderiam estar envenenados. Essa frase, dizer que eu poderia envenenar os brigadeiros, essa pesou muito grande. Só que eu achei que não tinha pesado. Aí eu voltei lá com os meus filhos na mesma noite, a gente voltou, porque é bem próximo daqui de casa, voltei lá e voltei com os brigadeiros de volta. A minha filha, meus netos e meu filho, acho que ficaram tanto revoltados, que eles sentaram numa sentada comendo todos os brigadeiros. Eles devoraram os brigadeiros. Mãe, tá bom, eles não querem comer, a gente come os brigadeiros envenenados. E aí, tudo bem. Eu achei assim, eu falei, não, essa pessoa não tem peso, né, para falar isso para mim. Não tem. Eu achei, Evelyn, que isso não tinha me prejudicado, emocionalmente falando. Só que, depois disso, eu comecei a patinar. Eu não conseguia produzir o suficiente, não conseguia trabalhar direito, começou a vir muita tristeza, a psicóloga não conseguia associar, porque ela falou assim, Alessandra, você, agora que você está vivendo o luto da sua mãe, agora que você saiu, né, do abrigo, tudo, e ela tentando me ajudar, mas o negócio não andava, não andava. E aí eu falei, gente, eu preciso, né? Eu preciso de ajuda. Mas eu não consegui encontrar essa ajuda. E aí foi quando foi em fevereiro, né, que apareceu essa oportunidade da RMQD na minha vida. E aí eu fiquei muito suspeita quando você me chamou. Eu falei assim, gente do céu, será que não é o povo daquele lugar infiltrado para poder, né, prejudicar a gente? Eu fiquei com muito medo. Foi quando eu comecei a ver o perfil da RMQD, corri atrás para ver se era verdadeiro, que para mim era muito bom para ser verdade, como diz o Pode, outro, né? E pode, aí fui na primeira pode imersão. continuar. Posso continuar? Aí fui na imersão, né, da RMQD, contei para minha filha, estava toda animada. Fui na primeira imersão. E aí, lá na primeira imersão, quando a Priscila fez, o ponto, né, para mim mais forte foi a quebra das tábuas. Para quem não conhece, as tábuas, a Priscila pede para a gente escrever todas as crenças, né? Todas as crenças. E aquele dia foi muita crença, muita crença. E depois quebrar. Eu, de verdade, hoje eu confesso, eu achei que eu não ia conseguir quebrar a tábua. Porque eu tenho muito problema nos meus dedos de dor, muita dor. Falei, não vou conseguir quebrar essa tábua. E de primeira quebrei. Aquilo ali foi realmente, né? E quando a Priscila perguntou, né, o que que era para nós aquela imersão na vida da gente, que ela perguntou para cada uma, né? E eu lembro direitinho, essa foi a frase que eu disse. Falei assim, para mim, essa imersão hoje. E aí até contei, né? Eu falei, os meus filhos estão meio descrentes de mim, porque eu faço muito curso, muito curso, muito curso, muito curso, mas a mãe não muda, né? A mãe sempre continua a mesma pessoa. E aí eu falei assim, hoje eu declaro porque eu acredito. A RMQD veio para minha vida para ser o divisor de águas e romper de uma vez. Porque eu sempre tinha um divisor de águas, mas eu não rompia da maneira que eu queria romper, né? E aí começou esse romper na minha vida, né? E no dia a Elaine Petito, né, falou uma frase que no dia, quando ela falou, né, não sabia o porquê, e quem está na live, né, das meninas das decididas vão entender, quando ela falou, vitimismo não paga boleto, aquilo para mim pesou demais. Por quê? Eu sempre me vitimizava quando eu estava com os problemas. Caía de cama, adoecia. Eu tinha muito essa questão da doença, eu ficava muito doente e não conseguia pagar as contas, né? E quando ela falou aquilo, eu falei, realmente. E aí eu fui lá exatamente naquele exato momento em que eu estava no leito do hospital da minha mãe, em que eu prometi que eu nunca mais ia cair no erro da vida financeira. Tenho tentado me erguer sempre? Tenho, mas eu não prostro mais. E um dia que, logo após passar a dengue, em abril agora, eu tive uma dengue muito forte, a mais forte que eu já tive. Fiquei um mês de cama, coisa que eu nunca fiquei, né? Com dengue, ficava pouco tempo, mas eu fiquei um mês. Aí um dia eu tentando me erguer e não conseguia, dor no corpo muito forte. Aí eu lembrei da Elaine. Ela falou, parece que ela falava no meu ouvido: vitimismo não paga boleto. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar um banho, eu vou me maquiar. Igual eu falei, não uso batom, mas aí eu passei o rímel, eu passei um lápis, botei uma touquinha, botei essa doma. Falei, vou produzir. Aí eu produzi à noite e de manhã saí vendendo
E aí foi o romper. E de lá para cá tem sido desse jeito, Evelyn. Eu tenho me erguido um dia de cada vez. Eu falei para a Elaine, né, a RMQD realmente tem me abraçado, me acolhido. Outra palavra igual você o dia da imersão, você falou para mim, né? Para mim me sentir acolhida. Eu falei, por favor, não me fala essa palavra, porque eu tomei trauma, porque lá no abrigo o que mais falava era que a gente estava acolhida. Eu falei, tudo que a gente não teve foi acolhida. Graças a Deus, essa crença também saiu de mim, essa palavra acolhida hoje eu recebo, porque a RMQD me acolhe mesmo, né? Tem cuidado. E agora vem a exposição, né? Não sei o que você quer falar da Sim, exposição. A vai exposição ser também incrível. é outro divisor A de águas na Expo minha Deck, vida. né? Vai ser incrível. Mas assim, da, assim, a experiência que você teve, né, na imersão, ali de você estar fazendo, conhecendo pessoas diferentes, de vários ramos de atividade, ter oportunidade não só de conhecer as treinadoras, mas também o carinho com que vocês foram tratados. Nós temos um carinho imenso por todas vocês, porque a gente tem um respeito absurdo pela história de vocês. É, era justamente para mulheres com esse perfil que a gente pretendia, que a gente buscou, eu, Áurea Narras, as meninas que ficam lá no grupo, né? A Elisa, a Gisele, o pessoal que trabalha nos bastidores lá, que trabalha. É uma equipe assim enorme que trabalha, as pessoas que vocês veem, que vocês têm contato pessoalmente, que é a Elaine Petito, né? Que é a Priscila Queiroz, eu, a Áurea e todo mundo, aquele pessoal que está, o Gustavo, né? O pessoal que está lá presente nas imersões é uma parte da Uhum. equipe. E ali todos nós estamos preparados para poder, lógico, mimar vocês, né? Porque a gente conhece a história de vocês, a gente conhece toda a dificuldade que vocês passam. Muitas de nós também tivemos a nossa fase, né? Eu aprendi na MQD, estou há 4 anos, né? Que conheço Priscila, conheço Áurea, conheço toda essa galera. E aí nós tivemos o presente, né, de conhecer aquela mulher incrível do Rio de Janeiro, que veio fazer parte especialmente do projeto Mulher Digital. Ela que trouxe toda essa Oi? Falou alguma coisa? Lógico, a Paty Mello. Patrícia, você está Ela veio do falando? Rio de Janeiro, com toda essa bagagem de trabalhar no digital, veio para somar com o nosso time. E ali, você vê que cada uma tem uma expertise diferente, mas que as coisas estão interligadas. E as histórias de vocês também estão, de uma certa forma, interligadas. E mesmo que cada uma tenha um ramo diferente, ou mesmo aquela. Você vê que tivemos 6 imersões, né? Nessas 6, várias mulheres da culinária, várias que vendem doces, outras salgados, outras são especialistas em pastas, enfim, em várias coisas. Várias pessoas do artesanato, mas cada uma com uma expertise, com um toque especial, com o seu jeito de trabalhar. E ali a gente vai lá e faz o quê? Compartilha uma com a outra, aprende uma com a outra. E as imersões Uhum. não terminam ali no presencial. Depois vocês têm a mentoria. E ali o aprendizado continua, vocês mergulham em tudo aquilo que vocês aprenderam, só que aí começa a trabalhar na prática. Bom, eu fiz essa fala para o pessoal que está assistindo, de repente não participou da imersão, não sabe o que é o projeto Mulher Digital, então eu já dei uma apresentada. Agora fala para mim como foi viver isso. São só 2 dias de imersão presencial, mas você já está há alguns meses, né, participando da mentoria. Me fala como é que foi isso para você. Então, como realmente a frase que eu falei, divisor de águas mesmo, né? Mentalidade, mudança de mentalidade, sabe? Pensamentos escassos, muita coisa. E era o que eu mais queria, sabe? Que a minha família começasse a ver essa transformação, que não foi mais um curso, né? Nossa, minha mãe está fazendo mais um curso. Não, realmente foi uma mudança de vida, mudança de mentalidade, colocar em prática, em ação, porque eu tinha essa dificuldade muito grande, Evelyn, sabe? Eu era aquela mulher do planejar, planejar, planejar e o executar zero.
né? Eu produzia, trabalhava, mas cadê a ação? Cadê a prática? Né? Cadê o vamos ver? Tem que aparecer. E começou a ter resultado. Né? E assim, eu sei que falta muitos degraus ainda para eu chegar lá, né? No tão almejado. Só que eu também acredito que muitos degraus já foram, né? Já foram aí galgados ao longo desse tempo. Então, assim, aí eu costumo dizer, eu para mim aqui, tá? Agora eu vou revelar. Eu, para mim, dentro de mim, eu falo, não largo mais RMQD. Vou daqui para VIP, daqui, eu vou sempre. Não vou largar, não vai. Para mim não tem até dezembro, né, de mentoria. Para mim tem mais. Eu quero mais. É por isso que diz mulher decidida, né? Eu acredito que eu sim, hoje eu posso dizer que eu sou mulher decidida, né? Eu não quero só até dezembro, eu quero mais, né? E eu Quando vou eu entrei realmente na além e rede, acredito eu que eu vou tive além. uma identificação, né? Deixa eu ver. Ó, minha irmã comentou Deixa, aí, ó. Minha deixa eu irmã, ela ver é o que bem sua irmã durona, viu? E comentou. ela comentou Então, aí, ó. quando eu entrei na RMQD, eu me identifiquei muito, né, com essa coisa do pertencimento. Você sentir que faz parte de algo grande, de algo que transforma a vida das pessoas. E a gente vê isso acontecendo de fato, né? Uhum. Você vê eu vejo vocês chegando, a minha vida mudou bastante depois que eu entrei na rede. Por quê? Por causa dessa troca, não só do network, lógico que é super necessário comprar uma das outras, conhecer uma o trabalho da outra. Aqui, ó, por exemplo, nós estamos falando inclusive com mulheres que estão no grupo que você fez parte, mulheres que participaram da imersão com você, mas muitas não sabiam dessa história. Porque nossa Sim. vida, às vezes, não dá tempo da gente contar, né? Da gente contar a nossa história, a nossa trajetória. Todo mundo pensa que é muito fácil. Depois que te vê lá numa feira fazendo uma apresentação, ou você com um monte de cliente, com uma carteira de cliente, fidelizada, ganhando dinheirinho. Todo mundo acha que dinheirinho não, ganhando seu dinheiro honesto, né? Aí todo mundo acha que, pô, ela tem uma sorte. É tipo assim, Não, você vê aconteceu. quantas vezes Não, não você caiu e se aconteceu, levantou, né? caiu e se levantou. Às vezes não dá tempo nem de curar as cicatrizes. É ralada mesmo, vou ralada mesmo para outra, para outra, para outra e para outra. Poxa, tu contou da tua mãe, eu já tinha me esbugalhado de chorar quando você contou, mas toda vez que você conta nessa passagem, cara, eu tenho que me segurar, porque é muito forte, né, aquilo que você passou. Mas você segurou, enxugou as lágrimas, não, tem que arrumar um lugar para os meus filhos ficar, porque a situação é emergencial e eu tenho que me segurar as lágrimas, porque eu tenho minha família aqui, depende de mim, e eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir pra rua vender, eu tenho. Cara, é muito difícil, é muito difícil. Você contar isso numa live assim rapidinho, é muito difícil. Mas eu sinto, assim, primeiro, um orgulho absurdo de ter conhecido uma pessoa, uma mulher que nem você. E eu tenho certeza que, cara, assim, isso vai refletir na tua família, isso vai refletir aí nas tuas irmãs, nos teus clientes. Você está inspirando muita gente, tá? Eu sei, eu sei. Já tem refletido, Evelyn. Olha aqui, Já tem a sua irmã é a refletido. Esse Fabiana pequeno começo Veloso, é já. essa pessoa? Tá aqui, mudou minha irmã por completo. Nessa É, última vista, é. vi essa transformação da imersão. Ah, foi mesmo, mudou completamente. E visita, tá? Ela veio me Aí ela colocou visitar. aqui, isso, minha irmã. E Ah, uma coisa que eu esqueci de pontuar, Evelyn, uma coisa que eu esqueci de ah, pontuar foi quando eu falei dessa história, né, dos brigadeiros. Ninguém sabia o que aconteceu dentro de mim. Eu mesma conversando comigo, sabe? Ninguém sabia, não tinha contado para minhas filhas, não contei para ninguém. Eu já tô há 26 anos, né, trabalhando com alimento. E aí nesses dias, nesse tempo, né, de sofrimento assim interno, eu comecei a me questionar se realmente Deus ainda me queria na confeitaria, com salgados, né? Porque eu trabalho tanto com doce quanto salgado. Aí eu falei assim, será que é isso mesmo que Deus ainda quer para mim? Aí eu comecei a me questionar, a querer não fazer mais. Você vê a gravidade do que uma palavra pode matar o sonho de alguém.
né? E eu não imaginava que aquela pessoa tinha esse peso, porque eu falei, essa pessoa não tem esse peso, né? E aí eu falei assim, eu acho que eu vou parar. Eu estava já dentro de mim decidida a parar, só que a vontade de trabalhar com isso era tão grande. E eu me lembro, uma coisa que eu quero falar, eu me lembro muito de uma frase que meu pastor um dia falou para mim, meu pastor de Minas, né? Ele falou um dia para mim, um dia eu cheguei no gabinete dele para conversar e ele falou assim para mim, eu falei assim, pastor, as pessoas me criticam tanto que eu sou doida, que eu isso, que aquilo, porque eu monto loja, eu fecho loja. Eu acho então que eu vou parar. E aí ele olhou bem nos meus olhos, ele é uma pessoa muito calma, muito sereno. Ele olhou nos meus olhos e ele falou, tá, eu te pergunto então, você vai fazer o quê? Porque eu não te vejo fazendo outra coisa. E aí, quando eu estava decidida aqui, já, né, nesse período de querendo saber o que ia fazer, eu lembrei disso. Eu falei, realmente, eu vou fazer o quê? Eu sou apaixonada no que eu faço. E aí, quando foi a imersão, aí nesse dia da imersão, quando eu via nos olhos da Priscila e vejo isso até hoje, né? Igual você falou, é uma equipe, eu sou apaixonada também nessa equipe. Mas quando a Priscila falava, né? Eu acredito em você, você tem que acreditar em você. Essa frase também que a Priscila falou, eu acredito em você, parece que quebrou, Evelyn, toda aquela palavra, sabe? Eu vou falar aqui uma palavra de maldição mesmo, contra a vida de um profissional, né, que zela por aquilo que está produzindo. E aí aquilo quebrou na hora. E assim, várias vezes eu tive a oportunidade de conversar com a Priscila, às vezes ela, né, por áudio, alguma coisa assim, e ela falar para mim, igual a última vez agora, um áudio que ela me mandou, quando eu contei da Doma. Porque quando veio a oportunidade da Expodec, antes de eu ser escolhida, eu contar isso, antes de eu ser escolhida, eu era apaixonada numa Doma que eu acompanhava o pessoal do Instagram, eles são do Rio de Janeiro. Eu acompanhava esse pessoal há 2 anos. E eu sempre quis comprar, mas como ele era um pouco mais caro e precisava de uma coisa importante para usar aquela doma, né? Eu falei, não vou usar só na minha cozinha, eu queria usar num evento. E aí, quando a Priscila anunciou que seria escolhida as 40 mulheres dentre as 150, eu falei, eu vou pedir escondido, minhas filhas não sabiam, souberam depois que eu pedi. Aí eu pedi, eu falei assim, eu vou pagar, eu vou conseguir. Ah, E eu pedi pela fé, que eu falei, eu vou usar essa doma na Expo Deck. E aí, realmente, pedi a doma, e aí fui escolhida. Você vê, a gente foi escolhida ali, né? No dia 16 e no dia 17 a minha doma chegou do Rio de Janeiro, que é a que eu vou usar na Expo Deck. E aí a Pri falou uma coisa para mim muito importante num áudio que ela me mandou. Eu não contei isso para ela, tô contando aqui agora. Ela falou assim para mim, ela mandou o áudio e falou assim: "Eu sei da importância que a doma tem para você". Falei: "Gente, parece que ninguém nunca viu isso". Assim, as pessoas falam, né? Porque assim, eu me sinto muito, quando eu ponho a minha doma, parece que assim, eu sou a confeiteira, né? Sou outra pessoa. Eu me sinto, né? E aí, igual você falou, se pertencer, se sentir, né, aquele lugar. E quando ela falou isso para mim, eu sei da importância. Então, essas palavras de apoio, sabe? A gente sabe que não é da boca para fora, né? Hoje eu posso dizer que eu conheço a RMQD, né? Graças a Deus que aquele medo, né, do desconhecido não me barrou eu ir na imersão. Então, essa é a responsabilidade que a Priscila, que a equipe tem com as pessoas, né? Do modo de vocês falar, o antes que ninguém sabe, você conversando comigo antes pelo WhatsApp, me acalmando, me explicando como, meu Deus, você nem imagina, Evelyn, o peso de bênção que foi a maneira que você conversou comigo antes da minha entrada aqui, viu? Na live. Foi eu sei o quanto é muito difícil para uma pessoa importante. quando nunca fez uma live, mas assim, fazer pela primeira vez, fica cheio de dúvida e tal. Depois que a gente faz a primeira, o pessoal desinvesta a fazer um monte de live. Eu fico mó orgulhosa, porque assim, é um bate-papo, é como se nós dois estivéssemos conversando e as pessoas que estão aqui aparecendo, conversando, são pessoas que gostam de você, que conhecem o seu trabalho, né? Ficaram sabendo através da nossa comunicação mesmo. E a audiência aqui da rede, que são pessoas que com certeza estão torcendo, estão admirando a tua história e que também Deus abençoe que sejam seus clientes, né? Porque assim, o trabalho da Lê, uma coisa que eu quero falar também aqui, o trabalho Amém. da Lê é um trabalho, cara, você sente o sabor, o carinho que ela faz, no sabor dos doces que ela faz. Eu vi ela preparando, né? Que nós fizemos
uma gravação na casa dela, porque ela falou que eu conheço lá pessoalmente e tal. Eu e uma O equipe vídeo. de Uhum. uma equipe de marketing, estivemos lá na casa dela, conhecemos a família dela, pegamos depoimento dos filhos e ficamos também ali com ela, gravando o making off, onde ela mostrou todos os aparelhos dela, mostrou as panelas dela brilhando, parece um espelho. São coisas que eu me lembro. Aqui é uma casa pequenininha, mas muito, muito confortável, muito gostosa, e o que tem ali, que sobra, é amor, capricho, um cuidado, um zelo e a família. Então, é um lugar que te engole assim, sabe, de amor. Eu me senti muito bem, muita vontade até demais, né? Que eu ficava conversando com meus filhos, outra hora eu estava lá na janela, outra hora eu estava na escada, e eu me senti muito em casa. Parece que eu já te conhecia há milhares de anos, me senti muito bem ao seu lado. Você é uma pessoa que viva as pessoas e Verdade. você faz o seu melhor. Eu vi você, mostrou a sua doma, você mostrou ali todo o capricho que você tem para fazer o acabamento de cada doce, né? O embrulhinho, tudo. É um mimo, um carinho que ela faz, um carinho que ela tem. Capricho do zero, do começo, da compra do material, que ela só trabalha com material de qualidade, entendeu? Quer dizer, então eu recomendo, porque eu estive lá, vi ela produzindo e sei que o trabalho dela é delicioso, tá? Então, é assim, estamos aqui também para falar de negócios, a gente está aqui também para apresentar o seu Exato, negócio, é. né? E assim, quando a gente entra em contato com as selecionadas, porque o projeto, como é um projeto social, a RMQD, o Instituto RMQD é um braço social, então é para a mulher empreendedora que precisa desse empurrão, precisa desse conhecimento, né? Então nós tivemos todo o cuidado na hora de selecionar, para buscar, nós garimpamos mesmo essas pessoas. Então, todo mundo tem o direito de se inscrever, mas na hora a gente vai, sabe quando você está colhendo ali o feijãozinho gostosinho, mais bonitinho, para colocar na panela, para sair aquele feijão com caldo grosso? Então, a gente foi lá e fomos selecionando aquelas pessoas que tinham história de impacto, que precisavam desse empurrão, desse conhecimento, porque estava tudo ali prontinho para vocês. Os kits, as apostilas, o almoço, o café da manhã, estava tudo pronto. A gente só precisava saber quem eram essas pessoas, né? Quem eram essas pessoas que precisavam disso, Maravilhoso. né? Dessa acolhida e de 2 dias especiais na vida dela para ela se sentir especial e para depois ela multiplicar isso na família dela, no bairro dela, com as pessoas que têm contato com ela, com os clientes dela, transbordar na vida de outras pessoas. Na verdade, nosso intuito é que vocês sejam multiplicadoras, né? Que vocês dali, não é que vocês ensinem, é que vocês transbordem, que vocês levem esperança para onde quer que vocês passem. Fala assim, não, acredite, coisas boas podem acontecer na sua vida também. Porque a gente está cheio de pessoas que se lamentam, que estão Uhum. tristes, que a situação é difícil, é muito difícil, não é fácil não. Ser empreendedor não é fácil não. E assim, muita coisa que acontece, você vê Instagram, rede social, tudo, você não fala dos seus problemas. Você não pode, não tem tempo. Porque a gente tem segundos para falar do nosso negócio. Se você for É. montar, vai ficar fazendo cases da sua vida, dos problemas que você passa, você quem é que vai vender e quem é que vai pagar suas contas? Então, você nas redes sociais, o pessoal só fala da parte boa, né? Das coisas boas, dos clientes, da fartura. Mas a gente sabe É. os bastidores como é, né? Então, Só o palco, nosso né, Evelyn? trabalho aqui da RMQD, do Instituto RMQD, Uhum. é preparar vocês nos bastidores para vocês estar lá brilhando diante dos seus clientes, estar preparada, forte, para poder atender, receber e fazer exposição e tudo mais, né? Então, é esse o nosso preparar vocês. E lógico que nessa engrenagem a gente aprende com vocês. A gente se enche, assim, da história de vocês, se enche de energia, Uhum. de força, para continuar com esse propósito, continuar com esse trabalho, mas também do nosso trabalho como empreendedora, porque todas nós somos. Acreditar também no nosso potencial, entendeu? No nosso propósito. Então, é uma via de mão dupla. É muito gostoso. É muito gostoso. E olha, tá cheio de gente aqui mandando um monte de recado para você. Ó, Ale, você é uma guerreira, muito Tô orgulho de ter vendo. participado com você da primeira imersão. É a Manu que está colocando aqui, Design. A Iracema, tudo muito É a Manu. gostoso, porque é feito com muito amor,
Sua cliente aqui, ó. O Anderson tá dizendo que te ama. Flores 22 Terras, já estou com Minha água na cliente. boca. Ó, tá vendo? Então, deixa o beijo semi-joias também tá aqui. Anderson Belotto, chocolate belga, tá dando dica aí pro pessoal que quer encomendar. Compra, É meu dando dica dos cunhado. produtos que Meu ela usa cunhado. ali. Ó, estão dizendo que amam, amam seus doces. Lindas, ateliê costurando sonhos, está aqui também, assinando, batendo palmas. Sempre teve capricho e amor. A Kézia Queiroz. A Flávia disse que você realmente tem muito amor. A Alice Bonetti está aqui. Ai, Kézia é Ó. uma amiga A muito querida Flávia está também. dizendo que é A tudo Kézia, a verdade. Rosana também A estava aí. Iracema, é agradável conversar com você, Alessandra. A Flores Beijo, mas a Lei está falando com o coração. Você é maravilhosa. Olha quanto amor, tá vendo? Quanto amor nessa live. Se você estiver assistindo essa live, depois que a gente terminar aqui, pode continuar mandando amor, mandando mensagem, elogiando, que a gente gosta disso, né? E coraçãozinho, compartilha para aquela amiga que tá triste, que tá quase desistindo. Fala assim, olha, a Lê, cara, ela levou um monte de tombo, toda ralada. No dia seguinte, ela trabalhava de madrugada, no dia seguinte de manhã, já vendendo porta em porta. Então, a gente realmente, Ale, eu acho que a tua mensagem aqui principal é falar para as pessoas que não é fácil, mas elas não podem desistir, né? Deus tem ali um propósito na vida da gente. Uhum. Tudo isso, eu quero frisar bem o que eu vou dizer agora, que todas essas experiências de abrir e fechar loja te fortaleceram. Te deram uma bagagem, que não é qualquer doceira, né? Tem a bagagem que Foi. você tem. Isso tudo é Foi. preparo, tá? É preparo para tua grande conquista, que eu tenho certeza que eu vou, já te Foi. falei, eu vou na inauguração da tua loja. Eu vou estar lá, eu creio. E vai ser lindo, tá? E a gente vai lembrar desde o começo. E vai ser maravilhoso, eu tenho certeza, tá? Então, E hoje uma cliente falou isso para mim. Hoje uma cliente falou assim para mim, eu fui vender lá na policlínica, né, numa policlínica do vestuário. E aí eu sempre chego correndo, né? Porque eu produzo, eu faço tudo correndo, né? Aí eu cheguei correndo, aí eu falei assim para ela, falei assim, nossa, quando é que eu vou parar de correr? Ela veio no corredor assim, com a boca tão cheia, sabe? Falando isso que você acabou de falar, falou assim, sabe? Quando você vai parar de correr? E ela chegou bem pertinho de mim, ela, quando você tiver o seu café, quando você tiver a sua loja, aí você para de correr na rua do jeito que você está correndo. Eu falei, oh meu Deus, que sonho! E o que você falou da gente ajudar pessoas, Evelyn, esse é um dos meus desejos. Eu já falei isso para minhas filhas, elas sabem. Eu sou apaixonada por ajudar outras mulheres, assim, naquilo que eu posso. Esse é o desejo do meu coração. Eu falei, já até me ofereci em alguns lugares para oferecer ajuda, ensinar na prática, porque muitas pessoas ensinam os cursos, elas não deixam, as pessoas que estão lá aprendendo o curso, elas não deixam as pessoas colocar a mão na massa, sabe, produzir ali um bolo. Não, meu negócio é a pessoa tem que pegar para sentir a textura, né? Eu já fui em alguns cursos, eu falei, gente, não tem cabimento, você só olhar, você não aprende, você tem que sentir. E tanto é que um dia eu fiz um curso aqui em Santos, e aí eu no curso gratuito, e a moça que estava fazendo o curso comigo, ela falou assim, eu quero aprender com você, me ensina. Eu falei assim, mas é você que está ensinando. Ela falou assim, eu estou escutando você falar que desse jeito a gente não aprende, que a gente tem que pegar. Eu também gosto disso, eu gosto de pegar. Então, assim, eu tenho desejo de ensinar mães que viveram a mesma situação que eu vivi, assim, não necessariamente a mesma história, porque ninguém vive a mesma história, mas mães, né, que têm a necessidade de ajudar em casa, né, de aprender alguma coisa. E eu acho assim que a culinária ela é tão básica assim no aprendizado, né? Não tem muita dificuldade quando a gente quer aprender, né? Se você quer aprender, não tem dificuldade. Então assim, eu tenho esse desejo de ensinar uma, duas, sei lá, dentro de casa mesmo, na cozinha da casa da pessoa, mostrar para ela que é possível começar dentro da cozinha. Porque tem muitas pessoas que acham que na culinária tem que ter a cozinha industrial, a melhor batedeira, o melhor liquidificador. Não, é aquela tal história que a gente está cansada de ouvir na rede social, né? Tem ouvido muito isso. Começa com o que tem. Mas ensina essa pessoa a começar com o que tem. Porque falar para a pessoa começar com o que tem é fácil. Mas você ir lá e ensinar, ó, é possível começar com o que tem. Porque eu até hoje, mesmo com os meus maquinários, eu ainda faço a minha batedeira pequenininha, eu ainda tenho o meu liquidificador de casa, então é possível sim, começar com o que tem
É possível sim, Vamos mas tem confabular, que querer, Lê, e vamos confabular. querer muito e Vamos amar. confabular. Quem Se sabe a gente amar não o que consegue fazer faz, alguma coisa aqui esse é o numa TV. básico. A gente vai conversar, vamos ver. Olha só que legal. Aqui tem um monte de gente. Eu adoraria ser sócia dela. Tá bom. Eu só ganhar na loto. A Flavinha está dizendo. Amém, eu creio. A Manu está dizendo. E trabalhe muito para poder levar seus gostosuras para a Expodec. Aí tem um monte de mensagens aqui. Olha, quem mais? Aí a tia Rô 18. Ainda estou aqui, minha amiga. Não poderia ficar de fora deste momento da sua vida. Muitos beijinhos a você e Ai, parabéns. é a Rosana. O Anderson tá mandando outra dica aqui, ó. Rosca folhada de chocolate, gente. Encomendem. A melhor live que assisti, amei. Ó, que muito legal, bom. gente. Obrigado pela audiência de vocês. A minha amizade com a Rosana começou através de uma encomenda que ela Aí fez. tá dizendo A gente pão não de tinha mel, amizade. que é o Ela me carro-chefe dela. encomendou. Aí estão elogiando. Hã? Eu comi. Você Chega para aqui. provou, né, Evelyn? Crocante assim. Uma delícia. Você provou. Ó, gente, então a gente vai aqui, ó. A Ari tá também falando aqui, ó. Ela precisa só de um empurrão, que as Minha coisas filha. são de qualidade. Minha e filha. a tia tá dizendo, a primeira de muitas lives. Então, é isso aí. Deixa eu dar uma olhada no horário. 8h58, amiga. Amém. Vamos, já deu bastante para falar bastante coisa. Mas se vocês quiserem, mandem aqui bastante engajamento, compartilha com bastante gente, mandem coraçãozinho, façam comentários aqui na live. Quem sabe a gente não volta, né? De repente, para fazer aqui um passo a passo. A gente faz alguma coisa. A gente cria aqui umas ideias. Tá bom? Para a gente trazer a Alice de volta. Evelyn, a minha irmã falou para levar a imersão para Uberaba. Manda aí um monte de gente falando sobre isso e a gente corre atrás depois. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Ale, fica aí. Você agora para deixar suas considerações finais. Um beijo grande para vocês. Um pouquinho. Obrigada. Quem não me conhece, eu sou a Evelyn Fonseca. Acabei de me apresentar no começo. Eu sou escultora, eu sou professora de artes, tenho um ateliê no Guarujá, tá? Faço esculturas humanizadas. Aqui tem algumas. Ó, aqui tem algumas que eu estou produzindo. Eu trabalho sob encomenda, mas eu também dou aulas online. E sou treinadora da RMQD, dou treinamento para mulheres empreendedoras, faço projetos através do Instituto RMQD. Conheço essas lindas mulheres maravilhosas que me enchem de energia e gratidão. E eu estou, não toda quinta-feira, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, eu estou por aqui no perfil da RMQD para apresentar para vocês as histórias dessas mulheres incríveis. Agora é com você. Ale, um beijo grande, obrigado por estar aqui comigo, por dedicar esse tempo, tá? Para você. E a gente se vê em breve. Muita luz, muita sorte. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus. Tá. Tô. Tá Quer baixo mandar o beijo som, para não te todo ouvi. mundo? Quer falar Você tá alguma me coisa? ouvindo? Quer deixar uma mensagem? Tá. Eu quero agradecer, né, a presença de todo mundo. Eu saí mandando mensagem para todo mundo para aparecer. Eu fico muito feliz e é aquilo que eu falo, que eu vou falar o que eu falei no começo, né? São as pessoas que têm me sustentado em oração, em carinho. E agora, né, ter essa participação da RMQD na minha vida, que eu já falei, agora é para toda a vida a RMQD, não é só até dezembro. E acredite sim em você, né? Um beijo, acredite gente. em você. Que Deus abençoe a todos. A gente se vê em breve. Tchau. Beijo, Evelyn.